Presidente Lula chega aos Estados Unidos na sexta e vai ter reunião bilateral com o presidente Biden. Rei das startups, 64% das empresas bilionárias que existem nos Estados Unidos foram fundadas por imigrantes. Brasil participa da IPPE, Feira de Produção e Processamento, e fecha 25 milhões de dólares em negócios em Atlanta. O mundo nunca produziu tanto plástico como agora. Só em 2021 foram quase 140 milhões de toneladas de resíduos. E o estudo científico mais longo da história. Há 85 anos, pesquisadores de Harvard tentam descobrir o que torna uma pessoa feliz. Que a felicidade ela é contagiante e que a felicidade vem realmente nesses pequenos atos. Olá, boa noite. A gente abre esta edição do jornal falando do E-Verify. Já ouviu falar disso daí? Olha, é um sistema para checar se o imigrante pode ou não trabalhar aqui nos Estados Unidos. O USCIS, a Agência Americana de Cidadania e Imigração, está modernizando essa ferramenta para que empresas em todo o país possam acessá-la de forma gratuita e voluntária. Quase 1 milhão de empregadores e 2,5 milhões de sites de contratação usam o E-Verify para checar os antecedentes dos imigrantes e os documentos de trabalho. O Serviço de Imigração quer agora aumentar esse acesso e expandir o programa para todo o país nos próximos 5 anos. A consulta voluntária vai poder agilizar o serviço de imigração e reduzir as pendências, além de tempo de tramitação dos processos de trabalho. O E-Verify é uma ferramenta de verificação e elegibilidade de trabalho. O sistema compara as informações pessoais de um imigrante através do formulário de verificação e autorização de trabalho, chamado I-9, com os dados dos Departamentos de Segurança Nacional, de Estado e Administração de Seguro Social. Em Washington, D.C., um comitê de supervisão da Câmara vai se reunir nesta semana para avaliar como o governo Biden vem lidando com a crise da imigração aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca pretende apresentar um relatório com a lista de ações sobre imigração e segurança de fronteira que o governo Biden vem adotando desde que assumiu o poder. A atual administração também quer mostrar que o novo programa de imigração reduziu o número de indocumentados na fronteira sul em quase 90%. O governo Biden vai destacar também que os republicanos têm barrado diversas medidas no Congresso, como uma lei de gastos coletivos que inclui bilhões de dólares para a segurança da fronteira. No relatório que será entregue para o Comitê Investigativo da Câmara, o governo também vai apontar que os republicanos estão encenando manobras políticas em vez de trabalhar em conjunto para combater a crise migratória. O comitê deve se reunir esta semana para aliviar as denúncias republicanas e as alegações do governo Biden. 2 guardas de patrulha da fronteira sul dos Estados Unidos com o México devem ser convocados para depor. No Brasil, a Polícia Federal do Espírito Santo realizou uma operação contra traficantes de pessoas. Pelo menos 6 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça de Vitória. 2 pessoas já foram presas, acusadas de fraudar passaportes e enviar brasileiros de forma ilegal aqui para os Estados Unidos. A operação, chamada de Coiote, tem o apoio da Superintendência de Minas Gerais. O balanço geral dessa operação ainda não foi divulgado. E o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quinta-feira rumo aqui aos Estados Unidos. Na agenda, reuniões com políticos americanos e o presidente Joe Biden. A reunião bilateral entre os 2 presidentes deve acontecer na Casa Branca. Os 2 líderes devem falar de temas em comum, como meio ambiente e democracia também. Biden tinha convidado Lula para visitar Washington no dia 9 de janeiro, logo depois dos ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, anunciou que vai voltar ao Brasil. Olha, Bolsonaro fez essa afirmação num podcast durante uma entrevista. O ex-presidente não mencionou a data, apenas disse que seria nas próximas semanas. Ele afirmou ainda que sua volta vai ser para coordenar uma liderança de oposição contra o atual governo.
Olha, mudando de assunto, depois do intervalo você vai ver quem são os reis das startups nos Estados Unidos. 64% das empresas bilionárias foram fundadas aqui no país por imigrantes. E tem também uma reportagem sobre a maior exposição mundial de produção e processamento. O Brasil participou dessa feira e fez bonito, fechou mais de 20 milhões de dólares em negócios. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e com um dado curioso. A maioria das startups que existem e fazem sucesso aqui nos Estados Unidos foram fundadas por imigrantes, entre eles, claro, brasileiros. Olha, 55% dessas startups estão avaliadas em $1 bilhão. Os detalhes com a Cone Rocha. Os imigrantes fundaram 319 das 582 startups americanas. Isso significa mais da metade das empresas avaliadas em $1 bilhão ou mais. Quase 2/3 das empresas bilionárias dos Estados Unidos, ou as chamadas unicórnios, foram fundadas ou cofundadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. A pesquisa da National Foundation for American Policy apontou que as mais de 300 empresas americanas fundadas por imigrantes tem um valor coletivo de $1,2 trilhão. Isso torna essas startups mais valiosas do que todas as empresas listadas nas principais bolsas de valores de vários países, incluindo Argentina, Colômbia e México. A pesquisa também descobriu que as empresas bilionárias com fundadores imigrantes criaram uma média de 859 empregos por empresa, com a maioria dos funcionários nos Estados Unidos. Ainda não existe um visto de startup na lei de imigração americana, mas há um projeto de lei para criar um visto específico que já foi aprovado no Congresso no ano passado. Existe o processo I-941, que foi especificamente criado para as startups. O problema é que esse processo não tem um critério claro. As perguntas da imigração são normalmente subjetivas e é um processo demorado. Então, quando eu tenho um fundador de uma startup que tem venture capital, que tem um investimento, que tem a possibilidade, normalmente nós acabamos fazendo o O1A, porque o visto que foi criado especificamente para esse segmento ainda está numa fase de exploração e desenvolvimento. Então, sim, esse I-941, I-941 é especificamente criado para os fundadores de startup, porém a demora, o processo, a dificuldade burocrática que foi criada em relação a esse processo acaba complicando. Então, o O1A acaba sendo a melhor solução. E já que a gente está falando de startup, olha só essa notícia. Uma empresa americana apresentou uma ideia inovadora que pode ajudar a solucionar a crise imobiliária aqui no país. São casas montáveis, erguidas em apenas 4 horas. Elas custam menos da metade do valor de uma residência tradicional e podem ter vários tamanhos. A ideia foi apresentada numa feira de habitação em Las Vegas, Nevada. Uma casa de 2 andares com 3 quartos, varanda e que foi construída em apenas 4 horas. Eu fiquei chocado com a quantidade de espaço nessa coisa, diz este visitante. I was shocked about how much room is in those things. O CEO da empresa, Paolo Tiramani, explica que o objetivo foi resolver a crise imobiliária e baixar o preço das moradias, além de proporcionar conforto e bem-estar para as famílias. O custo dessa casa inovadora é de $150 mil, bem menos do que os valores de mercado, que atualmente estão em $300 ou $500 mil para casas do mesmo tamanho. Essa moradia montável é como se fosse um Lego gigante. As partes se encaixam e podem ser empilhadas até formar um prédio pequeno ou uma casa maior. O sucesso é tanto que a empresa já tem uma lista de espera com 170 mil encomendas. Paolo garante que eles vão conseguir atender a todos os novos clientes antes do tempo esperado.
Na fábrica, estamos construindo uma casa a cada 4 horas, mas até o final deste ano, vamos poder construir em apenas 20 minutos. A produção vai aumentar muito, concluiu o CEO. Os visitantes da feira aprovaram a ideia. Parece que seria uma casa muito boa e acessível para se morar. O Brasil participou com sucesso na maior exposição mundial de produção e processamento de proteína animal, que aconteceu em Atlanta, na Geórgia, na semana passada. 10 empresas brasileiras de máquinas e equipamentos fecharam 25 milhões de dólares em negócios com Estados Unidos e países latinos, isso em apenas 3 dias de mostra, gente. Mais de 1.100 expositores de diferentes lugares do mundo participaram da IPPE, a maior feira internacional de produção e processamento que aconteceu em Atlanta. O Brasil estava lá com pelo menos 10 companhias que levaram a última geração em equipamentos e soluções para produção e processamentos de ovos, carnes e aves, além de maquinários para rações animais. A feira é bastante estratégica para as empresas brasileiras, pelo fato do mercado norte-americano ser o segundo maior consumidor de proteína animal do mundo, mas também pelo fato da feira ser um hub internacional. Então, tomadores de decisão de outros países vão até a feira em busca do que há de mais inovador em termos de máquinas, equipamentos e soluções para o setor. Não foi à toa que os representantes do Brasil fizeram sucesso. As 10 empresas brasileiras levadas pelo programa Brasil Machinery Solutions, BMS, em parceria com a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, com a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, mostraram inovações e soluções em temas como qualidade de vida do agricultor, produtividade do trabalho e até segurança alimentar, que chamaram a atenção internacional. Durante esses 3 dias de realização da IPPE, as empresas brasileiras puderam realizar negócios no montante de 25 milhões de dólares. Os principais compradores das soluções brasileiras têm sido os norte-americanos, mas também Colômbia, Equador, México, outros países que buscam a máquina brasileira, principalmente pelo dinamismo, pela alta produtividade e pelo baixo custo quando comparado a maquinários de outros países. As exportações brasileiras de máquinas e equipamentos estão em franca expansão. Só para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, os negócios cresceram 316% só com os Estados Unidos. É um mercado promissor e o Brasil vem cada vez mais ocupando uma posição de destaque com tecnologia de ponta e qualidade. Depois do intervalo, tem projeto de lei polêmico em Massachusetts. O governo do estado quer reduzir a pena de detentos em troca de doação de órgãos. E você vai ver também que bonecas e bichinhos de pelúcia estão sendo usados para ajudar a tratar pessoas com demência. No mês dedicado à história negra aqui nos Estados Unidos, um estudo apontou que as crianças negras correm muito mais risco de terem o desenvolvimento do cérebro afetado por causa do ambiente e das condições em que elas vivem, isso em comparação com as crianças brancas. Mais de 73 mil crianças brancas e 17 mil crianças negras foram acompanhadas por estudiosos da Universidade de Harvard. Eles analisaram exames de ressonância magnética de todos os menores. O resultado mostrou que as crianças negras tinham menos massa cinzenta no cérebro por causa do que os especialistas chamam de estresse tóxico. Isso significa uma exposição prolongada às experiências adversas, como estresse, dificuldade econômica e racismo sistêmico. Essas mesmas crianças negras também apresentaram problemas de déficit de atenção, além de propensão à ansiedade e depressão. O estudo apontou que as diferenças encefálicas entre crianças brancas e negras possuem relação direta com as experiências de vida e o ambiente de crescimento. É algo que, infelizmente, não me surpreende, porque estudos recentes já davam conta de como o racismo impacta de forma negativa o desenvolvimento emocional, psicossocial e também a saúde de crianças negras.
Um tratamento diferente para combater a demência vem crescendo aqui nos Estados Unidos, a chamada Doll Therapy. São bonecas e ursos de pelúcia que estão sendo distribuídos aos pacientes. Esses brinquedos ajudam a aliviar diferentes comportamentos e difíceis também, como agitação e confusão, por exemplo. Um simples bichinho de pelúcia ou uma boneca podem ter um efeito transformador em um paciente com demência. Segundo os médicos, podem despertar sentimentos profundos e fazer com que a pessoa se conecte com alguma lembrança do passado. Estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa descobriram que esses tipos de brinquedos aliviaram alguns comportamentos mais difíceis, como agitação, confusão mental e perambulação dos idosos. A Associação de Alzheimer admite que mais estudos precisam ser feitos sobre a Doll Therapy, mas destaca que até agora os resultados são promissores. Os especialistas acreditam que em pouco tempo a terapia de bonecas vai ser considerada tão boa quanto tratamentos alternativos, como por exemplo musicoterapia, aromaterapia e outros. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de um projeto de lei polêmico. O governo de Massachusetts está querendo reduzir a pena de detentos em troca de doação de órgãos. A Giovanna Locatelli foi atrás dessa história e explica tudo isso para a gente. A proposta levanta uma questão ética. O preso teria uma redução que varia entre 60 dias e 1 ano na redução da sua pena ao ceder um órgão para quem está na fila do transplante. O projeto é encarado pelos críticos como uma forma de coerção aos 6 mil presidiários do estado de Massachusetts. Atualmente, a lei permite a doação de órgãos ou medula apenas a parentes mais próximos. Massachusetts tem cerca de 5 mil pessoas à espera de um transplante e a maioria dos estados não permite esta prática. O argumento dos autores do projeto é de que ele iria beneficiar especialmente as comunidades negra e hispânica, mais afetadas pela desigualdade racial no sistema de saúde. A proposta recebeu críticas da United Network of Organ Sharing, que monitora os transplantes de órgãos nos Estados Unidos e contabiliza 105 mil pacientes nesta situação. A proposta esbarra também em um preceito da Lei Nacional de Transplantes de Órgãos, que proíbe a troca de um órgão por prestação de valor, ou seja, neste caso, a liberdade do preso. Depois do intervalo, você vai ver que o mundo está produzindo quantidades recordes de plástico descartável e vai descobrir quais são as consequências disso para a natureza. A gente também te mostra um estudo científico mais longo do mundo. Há 85 anos que pesquisadores buscam a resposta para uma pergunta: o que faz uma pessoa feliz? Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma organização ambiental da Austrália alertou o mundo que nunca se produziu tanto plástico descartável quanto agora. Um produto que polui, afeta a natureza e também mata os animais. Olha, só para se ter uma ideia, em 2021 foram quase 140 milhões de toneladas de resíduos. A reportagem é da Eloá Orazen. Todas as discussões sobre reciclagem, meio ambiente e mudanças climáticas parecem não estar sendo traduzidas para a prática. Uma pesquisa conduzida por uma organização australiana mostrou que a humanidade quebrou recorde na geração de plástico, um dos principais vilões das práticas ambientais da atualidade. Segundo o relatório, o mundo gerou 139 milhões de toneladas métricas de resíduos plásticos descartáveis em 2021. A quantidade representa 6 milhões de toneladas a mais do que foi produzido em 2019, o primeiro ano da divulgação deste índice. Isso equivale a cada pessoa no mundo produzindo mais de 1 quilo de lixo adicional nos últimos 2 anos. Sem dúvida alguma, isso é de extrema preocupação pelos enormes impactos ambientais que esses produtos geram. O que precisa ser destacado é que a simples geração é motivo de preocupação, porém é acrescida essa preocupação e muito pela disposição inadequada desses rejeitos. Os dados dessa pesquisa são um verdadeiro balde de água fria para muitos ativistas e ambientalistas, já que esse aumento da produção de plástico acontece justamente em um momento em que governos tentam aplicar regras que desencorajam essa prática.
Nos últimos anos, por exemplo, foi noticiado que autoridades mundo afora passaram a banir o uso de canudos, utensílios e balões de plástico. Mas, pelo que estamos vendo, as medidas não estão surtindo efeito. A substituição do plástico ou a reutilização do mesmo são as duas principais defesas dos especialistas. Uma substituição do produto significa uma não geração de plásticos. A segunda etapa, extremamente importante, não apenas a produção, mas é o reuso desse plástico. Portanto, uma associação entre produtores e consumidores farão com que parte desse plástico possa ser reusado. Com isso, ele não será descartado. O calor extremo é uma das consequências das mudanças climáticas. Os cientistas já alertaram que os termômetros vão continuar subindo e batendo recordes este ano no verão. Mas uma pesquisa espanhola apontou aí uma solução para combater as altas temperaturas nos centros urbanos: as árvores. A pesquisa mapeou 93 metrópoles do mundo e descobriu que as cidades que tinham mais árvores conseguiram reduzir as temperaturas em 0,5 graus Celsius. Isso significa que quanto mais árvores, mais os centros urbanos resfriam. A pesquisa, publicada na revista médica Lancet, diz que se as cidades ampliarem as áreas verdes de 15% para 30%, as mortes por calor extremo vão reduzir em 1/3. E mais, se cada bairro tiver 30% de árvores, os resultados vão ser imediatos no dia a dia das pessoas durante o verão. Os dados foram mapeados de cidades que sofreram com o calor de 2015. Só na Europa, 6.700 pessoas morreram. Hora da gente saber como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Vamos dar uma olhadinha no mapa, na meteorologia? Olha, Boston tempo encoberto, aí mínima de 28, Nova York encoberto também, Washington também, máxima de 61, mínima de 40 em Washington. Em Miami, aí tempo encoberto, Orlando sol entre nuvens também, máxima de 80, mínima de 60. Dallas e Houston, chuva forte aí temporal, máxima de 70 em Houston, máxima de 51 em Dallas. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, sol entre nuvens, mínima de 40, máxima de 49 graus Fahrenheit. Sol forte em São Francisco, máxima de 60, sol também em Los Angeles, aí mínima de 50, máxima de 75, e Las Vegas, mínima de 43, máxima de 64, não tem previsão de nuvens lá não. E olha, para encerrar o jornal, que tal uma perguntinha? O que faz uma pessoa feliz? O que te faz feliz? Você sabe a resposta? Um grupo de cientistas está tentando responder essa pergunta aí há 85 anos. Quer saber o que eles descobriram? Então, vamos assistir a reportagem. Os estudiosos da Universidade de Harvard acompanham um grupo de pessoas e seus descendentes desde 1938. É o mais longo estudo científico já registrado no mundo. Há 85 anos, eles anotam tudo das pessoas, o dia a dia, as atividades, a saúde, na esperança de encontrar a resposta para essa pergunta: o que faz uma pessoa feliz? Segundo o professor Robert Waldinger, diretor de estudos e psiquiatra, o principal segredo é estar próximo de outras pessoas, ter uma vida social ativa e manter bons relacionamentos. Maintain their relationships. Mas os pesquisadores também lembram que a aptidão física é essencial para ter saúde e uma vida ativa. Os estudiosos afirmaram que, monitorando essas pessoas, eles perceberam que não há idade certa para encontrar a felicidade e que ela pode aparecer em detalhes simples e no dia a dia, incluindo uma conversa nas redes sociais com amigos que você não encontra há muito tempo. A felicidade vem realmente nesses pequenos atos. Então eu gosto de dizer que a felicidade é aquilo que te faz feliz, é aquilo que te traz propósito, é aquilo que te traz um quentinho no coração. É um pequeno momento que para você é significativo, que te enche de alegria, que te traz conexão com outras pessoas, que você se sente feliz em estar ali e preenchido. Interessante esse estudo, né? O que representa para você? O que te faz feliz? Já parou para pensar sobre isso daí? Bom, ficou aí a dica então da psicóloga, que é importante a gente prestar atenção nos pequenos detalhes. A felicidade mora nos detalhes realmente. O Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite.